E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu falo sobre o terceiro episódio da quarta temporada da série Vikings, levando em consideração os personagens que mais se destacaram e que puderam desenvolver de forma mais interessante a trama de fundo, ou se pelo menos ela existe, né? Mas vou falar, assim, unicamente dos personagens que mais chamaram a atenção durante o progresso deste episódio. Então vamos começar com essa análise. Então, primeiramente falando sobre o Floki e a Helga, né, o casalzinho, não teve muito desenvolvimento em relação a eles, mas podemos ver um foco constante na questão do sofrimento e momentos angustiantes, principalmente na questão da própria punição, como também a revelação de que a filha da Helga morreu, né, e o Floki berrando, sofrendo e tudo mais, e junto a isso tivemos também uma observação numa mudança visual, não só da Helga, né, que deu pra ver que ela tava muito cansada, né, visualmente gastada, como também do Floki, né, então parece que passou algumas semanas ou até meses em relação a esse tipo de punição, e que no final das contas o Floki foi libertado pelo Ragnar devido à questão de misericórdia. Mas assim, eu achei assim a trama deles tá indo, assim, bem fraco mesmo, eu não acho que tá desenvolvendo muito, mas é que assim, o Floki foi preso no episódio 1, aí no episódio 2 continua preso, no episódio 3 foi libertado. Agora, 3 episódios, o cara sendo preso, pode ter prolongado, pode não ter enrolado, né, ao ponto de... pode não ter acelerado o processo da trama, mas em relação a todos os momentos que ele ficou preso, eu não vi muitas mudanças em relação à atitude do personagem ou nada associado a isso, né? Eu acho que agora a gente só pode ver o que vai acontecer lá na frente, mas em relação a todo esse processo de punição, eu não consegui ver muita coisa, mas infelizmente também o Floki não foi tão focado assim após a sua libertação. Em relação ao outro casal, que é o Kofi e a Lagertha, assim, teve uma leve união entre os dois, quando o Kofi começou a falar que ama ela, quer ter filhos com ela e tudo mais. Ao mesmo tempo que teve essa aproximação, percebemos que a Lagertha está sendo muito deixada de lado. Desde a sua aparição no primeiro episódio dessa temporada, que tá sendo algo muito estranho, né, porque, tipo, ela tava muito focada na primeira, segunda, terceira temporada e, puf, ela sumiu, virou personagem de fundo, tecnicamente. E logo em seguida, o Kofi, ele começou a conversar com o filho do Horik, e ele tá interessado em matar o filho do Ragnar, no caso, o Bjorn Ironside. E o Kofi, ele meio que concordou com isso, né, assim, é um tanto estranho, né, eu sei que o Kofi, ele ama a Lagertha, mas... realmente ele não mostrou nenhum interesse em querer proteger o Ragnar também, né, em se interessar na sobrevivência desse personagem. Então é bem possível que o Kofi possa ter aceitado isso, revelando que ele é um possível vilão, né, no caso associando com a posição do Ragnar e seu reinado, ou talvez ele possa ter concordado para tentar, digamos assim, ver o plano acontecendo para em algum momento acabar tendo uma intervenção do mesmo, né? Mas até agora nós não sabemos qual lado o Kofi tá, nós só sabemos que ele ama a Lagertha. Agora, em relação ao Ragnar, realmente não tem uma posição clara se ele é aliado ou inimigo, né? Um lance meio interessante, eu gostei disso, mas ficou uma dúvida de como o filho do Horik descobriu a localização do Bjorn, né? Como é que ele sabe? Tipo, o Bjorn saiu da aldeia, não mostrou ele falando com quase ninguém, mas como é que eles sabiam a localização exata, ou pelo menos das proximidades, né? Ficou uma coisa meio estranha, né? Parece que seguiram ele ou algo assim, não ficou bem explicado isso. Em relação ao Rollo, foi interessante observar novamente a sua necessidade de ser incluído naquela sociedade nova, no caso os franceses, né? A questão de postura, aprender coisas novas, como também ele meio que pediu, né? Por sinais e tudo mais, ter um aprendizado, né? Aprender a falar como eles, entender a língua deles. E junto a isso teve uma liberação de raiva, né? Isso é normal do personagem, estando num território novo, que ainda não se acostumou, ele fica incomodado. E no primeiro e segundo episódio, ele manteve a calma, né? Deu pra ver que ele tava um pouco incomodado, e nesse episódio finalmente libertou aquele incômodo, né? Ele ficou com raiva e tudo mais, e isso foi muito legal, porque mudou a posição do personagem. Ele não é mais um cara que busca ser pacífico, mas ele tá perdendo o controle lentamente da situação. Agora não se sabe se ele vai permanecer nessa postura controlada, padronizada e tentando se incluir naquela sociedade, ou vai tentar ser o diferente, liberando a raiva perante pessoas fracas, sensíveis e coxinhas, né? Mas o personagem eu acho que está se desenvolvendo bem, apesar da sua pouca atenção durante o decorrer desse episódio. Em relação ao rei Eckbard, que no caso é o rei de Wessex, tivemos novamente o foco no adultério, né? O cara é muito estranho mesmo, tipo, eu sou cristão, blá blá blá, mas tá a favor do adultério, eu não sei do que a Bíblia fala a respeito disso.
E junto a isso, assim, com a trama em geral, né, ele conseguiu, né, ter o Magnus, né, o filho do Ragnar, e que não se sabe realmente se é do Ragnar ou não, mas ficou uma dúvida, né, o que ele vai fazer com a criança, a mãe do Magnus também, porque ela tá lá, enfim, tipo, a trama em geral, ela tá sendo desenvolvida ainda, né, parece que as coisas ainda estão sendo moldadas pro grande ataque ou pra um grande acontecimento, mas até agora tá uma coisa muito parada, e, assim, o episódio, de modo geral, pareceu se focar em pequenos momentos de vários personagens. Aí, com certeza, a produção, de modo geral, não tá sendo muito tão chamativa assim, na minha opinião. Sobre o Ragnar Lothbrok, tivemos questões psicológicas bastante aprofundadas nesse episódio, apesar dele ter recebido um foco moderado, principalmente aumentando aquele conflito com a Aslaug, fazendo menção a Odin, Thor, ao Harbald, jogando na cara dela, tipo, você me traiu, bababá, dadá, e também aquela necessidade de querer ter o filho por perto, né, ele realmente tá com saudade, e o momento que ele começou a ver o filho, ele jovem, né, deu pra sentir o que ele tava sentindo, né, que é o desejo de querer ele por perto, a questão da saudade. Agora, junto a essa questão da saudade, também surgiu outro personagem, um dos seus sonhos, que no caso foi o Altesten. Tipo, o cara voltou, o Altesten voltou, como também ele ficou associado a um sonho do Eckbard. Agora, em relação a esses sonhos, né, juntos, sonhos coletivos ou algo assim, nós não sabemos se aconteceu ao mesmo tempo, é um tanto interessante porque parece envolver aquela questão de etnocentrismo que eu mencionei em um dos meus vídeos anteriores do Vikings, eu acho que foi o primeiro deles. Porque, tipo, se o Altesten fez o sinal da cruz e tudo mais e apareceu para um cristão como também para um pagão, isso demonstra que, cara, essa parada se não é um sonho, aquilo ali era uma entidade cristã, né? Isso pertenceu a uma questão divina. E se tem a questão cristã e tem a questão de Odin aparecendo, ou Loki, ou Thor, é etnocentrismo puro, mas eu não vou me aprofundar nessa questão, mas foi, assim, a cena foi bonita, né, a junção da música, a referência a Jesus Cristo, né, com o Altesten lavando os pés do Ragnar, tipo, uma coisa bonita, apesar de ser um tanto confusa saber o que tá acontecendo realmente, se é alucinação, se é sonho coletivo, se é uma intervenção divina, não se sabe exatamente, não ficou muito claro. E em relação ao Bjorn, ele recebeu um foco mais interessante, né, ele não pescou apenas um peixe ou ficou com frio, ele realmente buscou produzir nesse episódio, principalmente quando ele ficou na fogueira bebendo água, né, pelo que parecia, né, mas ele começou a se associar com a natureza, né, uivando, fazendo barulho, ficando meio alterado, né, ele saiu daquela forma padronizada e começou a se libertar. Isso foi muito legal de ver, a mudança geral do personagem, e ele enfrentou um urso, né, foi um desafio maior, apesar de que aquele urso a luta foi muito mal feita, na minha opinião, deu pra ver que o urso não tava no mesmo momento que... Enfim, a luta não foi bem feita. Deu pra ver aquilo, mas deu pra ver que aquilo ajudou no desenvolvimento do personagem. E no final das contas, assim, ele foi somente isso. Ele matou o urso, aí pulou na água e enfrentou, né, mais um desafio de resistência. Ok, ele tá evoluindo aí. Mas eu espero que ele volte logo pra Kattegat, porque realmente, se ele continuar por muito tempo, vai ficar um lance meio até tedioso, né? Não pode fazer muita coisa lá. Agora... Então assim, cara, de modo geral, como eu disse, é um episódio focado em vários personagens e poucos desenvolvimentos, principalmente com a questão do Althewolf com a mãe do Magnus, que deu pra ver uma aproximação entre os dois, que os dois parece que ficaram na cama no final do episódio, e assim, a história geral, o que tá acontecendo na trama geral? Não se sabe muito bem qual é o lance, né? Não tá muito claro ainda, mas a evolução de alguns personagens está interessante, outros estão sendo deixados de lado, como a Lagertha, a Aslaug, o Rei Ela, que parece que vai ser focado no próximo episódio, mas é isso, eu acho que esse é o preço a se pagar quando tem vários personagens, né? Não dá pra focar em todos, produzir muito com todos, e se focar em muitos vai ser pouca produção. Mas, de forma geral, assim, eu achei o episódio moderadamente bom, eu acho que tá no mesmo nível dos 2 episódios anteriores, então como nota, vai ser nota 7,5 de novo. Tipo, os 3 episódios, 1, 2 e 3, estão com nota 7,5. Realmente, eu não consigo ver nada muito grandioso em relação a esses episódios, eu sei que tem vários novos personagens, várias coisas novas acontecendo, mas... E de modo geral, o que tá acontecendo? Qual é a história? Qual é o lance? Porque só tá acontecendo coisas diárias ou normais, né? Então, tá legal, mas eu acho que precisa de algum brilho a mais, né? Alguma coisa a mais pra chamar mais atenção. Então, essa é minha nota, 7,5. Se você acha que a nota deve ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na hora de comentar. Como também você pode ir no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que tenha gostado. Foco, só comer a partir do próximo vídeo. Valeu!